Então, como eu disse para vocês, o nosso palestrante de hoje não conseguiu chegar. Me avisou de manhã que estava com uma doença, né, até grave, uma pneumonia. Ele tinha escolhido esse tema e eu dei uma estudada durante o dia, mas vocês vão perdoar se eu não fizer uma boa palestra, porque eu não estava esperando que fosse eu. Porque, normalmente, quando sou eu estudo bastante, né? Mas vamos lá, com a ajuda espiritual e pedindo a sustentação e o amparo dos amigos espirituais que estão aqui. Essa frase que está escrita aí, ó, portanto, o que Deus uniu, ninguém separa, ela foi dita por Jesus. E eu vou contar para vocês em que momento Jesus falou isso. Quando ele estava na Terra, existia um grupo de judeus, uma seita chamada fariseus, e que perseguiam Jesus. Na verdade, por conta deles que Jesus foi assassinado. E eles estavam sempre tentando pegar Jesus, né, fazer com que ele falasse alguma coisa contrária às leis da época, para que ele fosse morto antes do tempo, né? E um dia eles perguntaram para ele se era lícito ou justo um homem repudiar uma mulher, abandonar uma mulher, né, no caso do casamento. E Jesus disse para ele, né, assim, que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para que eles se unissem, né, que fosse uma união de carne e de espírito, e que essa união, né, pudesse gerar, né, o amor entre o casal. E termina falando assim, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E aí, os fariseus que queriam tentar Jesus viraram e falaram assim, pois é, mas Moisés, quando esteve entre nós, ele permitia a carta de divórcio. E é verdade, Moisés, quando ficou no deserto, 40 anos, ele permitia, né, que uma pessoa que fosse traída pedisse uma carta de divórcio. E aí Jesus responde assim, ó, Moisés permitiu por causa da dureza dos corações de vocês. Porque no início, Jesus fala assim, no início não era assim. O que ele quis dizer no início não era assim? Quando começou a surgir vida na Terra, ele disse que as pessoas se uniam por amor, apenas por amor. E com o passar do tempo, elas passaram a se unir por outros motivos. Motivos financeiros, né, por atração física, e não só por amor. Por isso que começaram as separações, essa é a ideia. E a gente vai falar sobre isso, relações afetivas e casamento na visão espírita. Só lembrando, deixa eu só tirar a foto aqui, ó, que a Sônia quer tirar. Toda pessoa que nasce na Terra tem uma programação reencarnatória, acho que todo mundo sabe isso, né? Quando a gente está vivendo no mundo espiritual, um dia a gente recebe um e-mail, uma cartinha, um WhatsApp, convidando a gente para voltar. É assim. Não sei qual é o meio que eles usam, mas é alguma coisa muito tecnológica. E é feita uma programação, né, para que a gente retorne. Existem pessoas que não vieram para se casar, vou deixar isso claro, já que o assunto união afetiva, né? Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma união afetiva sem um casamento. Uma coisa é uma coisa, outra é outra, certo? Tudo que vai ser dito se refere a qualquer relação que você tenha, né? Sendo casado ou não sendo casado, né? Qual o compromisso que envolve isso? Quando no plano de Deus, né, se instituiu essa situação de casamento ou de união, a ideia era formar uma família. Era essa a ideia de Deus, né? Porque, assim, quando nós vivemos no mundo espiritual, nós precisamos evoluir e precisamos reencarnar. Para que a gente reencarne, é preciso que um casal nos receba e nos dê a oportunidade de evoluir. Então, as famílias são programadas no plano espiritual. Claro que nós temos o livre-arbítrio, as famílias foram construídas e criadas para que dê certo, nem sempre dá certo, por conta do livre-arbítrio de cada um de nós, e às vezes a culpa não é nem nossa,
que não deu certo a união, ok? Mas, né, existe sempre um plano divino no sentido de união, no sentido de formar uma família, no sentido de dar apoio para os espíritos que vão renascer naquela família. É essa a ideia. Tem uma passagem de Jesus, eu vou explicar a passagem, explicar o que é família nuclear e o que é família não nuclear. Jesus, um dia, estava pregando em algum lugar, e havia muitas pessoas ouvindo a pregação de Jesus, e, de repente, um discípulo chega para ele e fala assim: mestre, mestre, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Acreditando que ele fosse parar o que ele estava fazendo para ir ter com a sua mãe e seus irmãos. E ele vira e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? E isso, muita religião não conseguiu entender exatamente o que ele quis dizer. Né? E o Espiritismo vem dizer para nós que ele quis dizer o seguinte, porque ele disse assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, ele comparava as pessoas que estavam ouvindo a pregação dele como mãe, irmãos, parentes próximos, né? Porque ele amava a todos. Ele não dava importância para o parentesco tanto de sangue, porque, na verdade, ele via a humanidade como uma família universal. Então, família nuclear, quando a gente se refere a nós aqui na Terra, família nuclear é mãe, pai e filhos. Família não nuclear é mãe, pai, filhos, tios, sobrinhos, sogro, sogra, o que a gente chama de parentela, entenderam? Então, a família nuclear é o pai, mãe e filhos. E a família não nuclear são os demais parentes. E a lição que está no Evangelho, no capítulo 22, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo chama Indissolubilidade do Casamento, tá bom? E o que a gente vai falar aqui, tem muita coisa lá no capítulo. Vejam, a gente vai aprender na lição que existem encontros que não foram programados na espiritualidade. São fortuitos, a gente acaba encontrando uma pessoa, acaba sentindo uma certa atração pela pessoa e acaba se envolvendo com a pessoa. Mas os espíritos falam que quando uma pessoa entra na vida da gente, modifica a vida da gente, cria uma nova situação na nossa vida, geralmente a gente passando a viver com essa pessoa, constituindo uma família ou não, mas quando existe uma modificação grande na vida da gente, esse encontro foi programado no plano espiritual. Existe uma programação feita, e onde é levado em conta as vidas anteriores, as nossas ligações de amor e ódio. Porque a gente vai ver que tem casamento de provação, que é a maioria, casamento de afinidade, que é a minoria. Né? Mas a lei de atração significa o seguinte, que quando a gente tem uma programação de encontrar determinada pessoa, se casar com essa pessoa, formar uma família com essa pessoa, e isso foi programado no plano espiritual, a própria espiritualidade faz com que a gente se encontre com a pessoa em algum momento, e aí eles acabam nos envolvendo, porque existe uma programação que tem que ser cumprida. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe, na Segunda Guerra, ela veio na barriga da mãe dela. A minha avó estava grávida, né, da minha mãe, e ela veio no navio, veio da Itália. E meu pai morava na Bahia, aqui, né, no Brasil, e ele veio tentar a vida em São Paulo. E, na época, existia um parque chamado Parque Xangai, que ficava na Praça da Sé, ficou lá anos, né, e ele ia no parque, era a única diversão, ele era barbeiro. E minha mãe ia também, ela era empregada doméstica quando ela chegou aqui, né, depois, quando ela cresceu. E ela também ia nesse parque, eles acabaram se encontrando, né, se apaixonando, e foi um casal assim que tinha uma união muito grande. E assim são as uniões que a gente encontra por acaso, acredita que tudo é por acaso e não é por acaso. Levando em conta sempre, né, quando é programado, as vidas anteriores, o acerto que tem que ser feito. Né? Por isso que em família a gente tem aquelas pessoas que nos amam, que nos dão apoio, e aquelas pessoas que são a nossa dificuldade. E o ficar de hoje em dia? Existe um livro
do André Luiz, espírito do Chico Xavier, chamado Sexo e Destino. Qualquer pessoa pode adquirir o livro e ler, né? E ele fala que toda relação sem compromisso, onde a pessoa que está envolvida com você não sabe que para você é só um flerte, uma passagem, enfim, né? Um momento apenas, sem compromisso, que você fica com uma dívida com essa pessoa. Então, se a sua intenção é passar um tempo com a pessoa, você tem que dizer para ela que é isso, que você tem que ser claro, né, objetivo, e não enganar a pessoa e fazer a pessoa sofrer. Se você tenta, né, passar para a pessoa que é um relacionamento sério e não é para você, você acaba entrando numa dívida com essa pessoa e vai ter que fazer o acerto em algum dia lá na frente. E aí o capítulo vai falar também, né, no livro dos Espíritos, né, sobre sexo. E diz assim, ó: e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, é Emmanuel que fala, Emmanuel, nosso querido Emmanuel, né? Concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Primeiro, não proibição com relação a sexo, mas educação. Não abstinência imposta, não pode, mas sempre mas um emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, ou seja, sexo sem controle, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Está no livro Vida e Sexo, do Emmanuel, né? Resumindo, é isso, ó. O Espiritismo falando sobre sexo. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Aí ele vai falar da formação dos casais, encontro de parceiros. Eu vou repetir de novo. Nem todo mundo veio para se casar, não tem essa programação reencarnatória. Mas qualquer relação afetiva que dure um tempo, que tenha um sentido na sua vida, ela foi programada, né? Então, quem programa são os espíritos responsáveis pela reencarnação, conhecidos como engenheiros da reencarnação, no lugar que a gente mora, no plano espiritual. Quando a gente é responsável, consciente, nós podemos participar dessa programação e decidirmos, né, de que forma nós vamos conviver com essa ou aquela pessoa. E o André Luiz fala que na Terra existem 4 tipos de casamento. Aí eu convido as pessoas, né, que estão aqui na casa, que são casadas, ou têm um relacionamento, ou já tiveram um relacionamento sério, para pensar em qual tipo de casamento é o de cada um, né? E ele fala que há uniões marcadas pelo amor. Então, essas uniões, quando você cruza com a pessoa em algum momento da sua vida, é uma coisa que você sente, não consegue explicar, né? É aquela coisa, parece que eu conheço sempre, parece que não é a primeira vez, e coisas do tipo, né? São uniões que vieram, geralmente, para construir uma família equilibrada e trazer, ou então, espíritos bem difíceis, que estão precisando de um casal que os ame muito, né, para poder encaminhá-los na vida. Há casamentos em que a fraternidade é o sentimento dominante. Aquela coisa, né, que todo mundo chama de mel, é só no início, aquela loucura sexual é só no início, e, com o tempo, se transforma em casamento de irmãos, mas é aquele irmão que ajuda um ao outro, que está sempre perto, que dá apoio, que cuida, né? Que em qualquer situação está junto. E é uma fraternidade que faz as pessoas felizes, é como se fossem irmãos mais felizes, sem ofensa, sem agressão, sem humilhação. Uniões de provação, casamentos criados pelo dever, né? Uniões de provação é quando você traz de outra vida uma dívida com aquela pessoa, né? Não importa se você é homem ou mulher, existe uma dívida, existe um acerto a ser feito. Muitas vezes houve muita traição no passado, houve humilhação, houve violência, e agora precisa haver um acerto.
E os Espíritos falam, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que casamento de provação é a grande maioria. É a grande maioria. Casamentos em que você precisa ter muita força, muita coragem, muita paciência para que chegue até o final. E os Espíritos falam que se a gente conseguir ir até o final, ótimo, né? Porque a gente cumpriu a tarefa da gente. E quando, por algum motivo, pelo livre-arbítrio de cada um não dá certo, fica para uma outra vez, mas não vai ficar por isso. Vai haver o encontro de novo e vai ter que haver o acerto novamente. Casamento pelo dever. É quando você foi responsável, numa outra vida, por uma separação traumática para um dos lados. Você não quis, você criou uma confusão, uma situação em que fez uma família sofrer. Aí é feita a programação para que você volte com a mesma pessoa, e geralmente com a maioria das pessoas envolvidas, filhos no caso, e você tem o dever, né? E mesmo que exista uma confusão e você pense em se separar, mas você pensa assim, é como se eu tivesse, muita gente fala isso para mim, é como se eu tivesse um dever, uma obrigação de ficar com a pessoa para sempre. É como se eu tivesse uma dívida. Tem gente que fala isso. É como se eu tivesse uma dívida e preciso pagar essa dívida, então eu vou ficar até o final. Tem muita gente que vê dessa forma. E eu tenho certeza, eu estou falando com vocês, e tem uma espiritualidade aqui falando para mim, que muita gente está se localizando nos exemplos, né, que a gente está dando aqui. Ele fala que o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma. Então, existem, realmente, pessoas afinizadas que se encontram, vivem uma vida inteira juntos, mas que uma alma completa a outra alma, e eles não conseguem, às vezes, se manter distantes. E quando acontece, porque geralmente um parte antes que o outro, né, que na Terra não existe um dia marcado para que os dois aconteça isso, né? Geralmente, quando um parte, não demora muito para o outro ir embora também. Vocês devem ter ouvido já histórias, né, dessa forma. Passou uma situação no Fantástico, não faz muito tempo, eu não vou conseguir me lembrar, foi no Nordeste, que ela desencarnou de manhã, e quando ele vinha voltando do velório, ele desencarnou também de dor, né, com a separação. Ele fala dos casamentos ou uniões acidentais, né? Ele fala assim: encontro sem qualquer ascendente espiritual, atendendo a atração momentânea. Simples, né? É muito fácil. As pessoas que olham uma pessoa, acham a pessoa linda, interessante, e acabam se envolvendo fisicamente pela pessoa, mas, quando não existe uma programação, não existe um ascendente, não existe uma ligação espiritual, não existe afinidade, ele termina. Por mais maravilhosa que ele ache a outra pessoa, ela ache ele, não continua. As provações, né, que são o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambas as pessoas. Ele é parecido com aquele outro casamento que eu falei, né, de prova, mas, nesse caso, são almas que precisam evoluir juntas. Então, são aquelas pessoas que compreende o outro, perdoa, cuida e, acima de tudo, releva todas as coisas que não são como a gente gostaria, porque elas mesmas sentem que precisam ir até o final juntas e não podem se separar. Existe os casamentos sacrificiais, casamento de sacrifício. Ele diz que o Livro dos Espíritos, que é um reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimir essa alma. Ele dá vários exemplos, né, nos livros da doutrina. No passado, as mulheres, quando elas eram abandonadas no casamento, a maioria se prostituía, porque a mulher nem trabalhava na época, não tinha emprego, né? O emprego da mulher lá na antiguidade era apenas lavar roupa para fora ou costurar, não tinha outra atividade. E aí, as mulheres que acabaram sendo abandonadas e acabaram se prostituindo, depois de um tempo é feita uma programação, né, onde
essa mulher que é mais evoluída, né, pelo sofrimento que ela teve, acaba aceitando aquele companheiro que fez tanto ela sofrer de volta, né, por amor, para que ele consiga evoluir. Então, é um casamento de sacrifício. Muita gente passa por isso também, né? Você vê que um deles é completamente diferente do outro. Às vezes vai acontecer o casamento e os pais falam: olha, você não percebe que não é para você, você não percebe que ele tem vício, você não percebe que ele não trabalha, ou ela, né? E a pessoa acaba insistindo e levando essa situação. E os casamentos ou encontros afins, né? Corações amigos, para consolidação de afetos, são as famílias que têm filhos e que tentam fazer desses filhos, né, homens de bem, mulheres de bem. Pouquíssimos casamentos transcendentes. Aqui ele vai dar o exemplo e fala que são raríssimos, como, por exemplo, né, Allan Kardec e a sua mulher, Amélie. Quando ele fala em transcendente, ele fala de uma pessoa que tem uma grande tarefa aqui na Terra, um espírito que tenha uma missão, e acaba vindo com um companheiro ou a companheira que consegue ajudá-lo a cumprir a sua missão, né? Assim foi o Dr. Bezerra de Menezes, aqui no Rio de Janeiro. A primeira esposa dele desencarnou, né? E ele casou com a irmã dela, que ficou com ele até o final. E eles tiveram, acho que, 9, 10 filhos. Na fase evolutiva do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Isso eu já tinha falado, né? Eu só queria falar para vocês sobre alma gêmea. Não significa que nós somos metade de alguém. O Livro dos Espíritos se refere à alma gêmea quando nós temos muita afinidade com uma pessoa, né? E vivemos ao lado dessa pessoa e somos felizes. E, por algum motivo, às vezes a pessoa desencarna ou acaba acontecendo uma separação e uma das pessoas, né, regride, vai para o vício, vai para um lado ruim da vida e deixa de ser alma gêmea no sentido de ser igual à outra, né, de ter os mesmos pensamentos, sentimentos. E aí passa a ser, se um dia eles se reencontrarem, uma ligação de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sobre algemas. Está no livro Nosso Lar, do André Luiz do Chico Xavier. Então, o que significa uma algema? Uma prisão. É uma prisão, né? Então, é assim, são aquelas ligações onde um deles chega num ponto que não suporta mais a relação e o outro diz assim: ah, mas se você for embora, eu vou me suicidar. Ah, se você for embora, eu vou abandonar nossos filhos. Se você for embora, e acaba prendendo a pessoa, ou então a pessoa se sente preso porque a família não permite, né, a separação, não aceita a separação e acaba forçando a situação. E eu li hoje que essa palavra saturação parental é bastante usada e significa aquelas famílias que chegam num nível, né, de brigas, desavenças, desentendimentos, que se torna uma situação insustentável e acaba indo, infelizmente, para a violência, para o feminicídio e outras situações, né? E o Livro dos Espíritos, ele fala que a gente deve evitar ao máximo. Quando a situação chega num ponto, né, de partir para agressão moral, agressão verbal, física, é melhor a separação sempre, né? Se tiver que fazer um acerto, que esse acerto seja feito mais para frente, numa outra vida, porque as nossas dívidas com relação a amor, carinho, relação, têm que ser pagas todas. Então, numa situação dramática, onde existe muita briga, é melhor a separação e depois fazer o acerto em outro lugar. Duráveis somente são as afeições espirituais, quando as pessoas realmente se gostam, alma com alma. As de natureza carnal se extinguem, né, com a causa que deu origem, o corpo. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por interesse financeiro, principalmente,
essas pessoas nada mais são, depois da morte, elas nunca mais se encontram. Porque quando nós vivemos com uma pessoa que nós amamos, que nós temos afinidade, e um deles parte primeiro que o outro, existe o reencontro no mundo espiritual. Não, a pessoa que nós amamos, ela sempre vai nos achar, e nós vamos achá-la, onde ela estiver do plano espiritual. Não existe o desaparecer, nunca mais ver, isso não existe. Então, nós temos um radar, né, um radar baseado na lei do amor, que quando a gente está na espiritualidade, onde quer que esteja a pessoa que nós amamos, nós conseguimos encontrá-la. Não só, né, companheiro, companheira, mas filhos, pais, mães, enfim. E fala que no espaço os espíritos formam grupos de família, né, entrelaçado por afeições, simpatia. Então, grupos, né, que estão sempre... E esses grupos, eles se revezam aqui na Terra. Uns estão encarnados, outros desencarnados. Então, aquele que hoje é seu esposo, ele pode desencarnar, voltar como seu neto, né? Aquele que é seu tio pode voltar como seu irmão. Então, são grupos que vão e voltam, sempre os mesmos. Por isso que a maioria das famílias tem uma união, né, ligada por afinidade. E, terminando, indo para o final, o sentido da família é assim. A ideia é que um casal ele tenha a oportunidade de trazer filhos de Deus para a encarnação. Cuidar desses filhos de Deus, fazer esses filhos de Deus evoluir. Dar um direcionamento de vida para eles, né? Então, é como se a gente substituísse Deus, né, aqui na Terra, porque todos os nossos filhos são filhos de Deus, e nós temos que dar uma direção para eles, temos que cuidar, temos que ensinar quem é Deus. Aquele que não fez, não teve a oportunidade de fazer, não importa. A lição de hoje ela vai valer para toda a nossa caminhada futura, porque nós vamos viver eternamente, o nosso espírito não acaba, né? Então, a ideia é essa. Quem não veio com programação para se casar nessa vida, vai se casar na próxima, vai formar família na outra e assim por diante, né? A ideia da família é educação, evolução, progresso e desenvolver o sentimento do amor. E, à medida que a Terra vai evoluindo, quanto mais nós nos dedicarmos a ensinar o amor e o amor a Deus para as crianças que estão na nossa vida, como sobrinhos, filhos adotivos e netos, enfim, é o nosso dever, né? E o Chico Xavier e o Emmanuel dizem assim: o amor é ciência de sublimação para Deus. E a felicidade, para crescer, deve dividir-se. Não há rupturas de laços, acabei de falar, em lugar nenhum do universo. Quem você ama, você encontra. Isso é uma coisa certa. E os espíritos estão sempre nos revelando isso. Então, eu encerro aqui, né, a nossa casa. A ideia da palestra é promover a compreensão de família. A gente acha que a família do outro é mais fácil de viver. Se a gente estivesse na família dele, seria mais tranquilo. Mas não é assim. Nós temos a família que nós precisamos. A família certa. E eu vou repetir, quando não dá certo, vai dar certo lá na frente. Porque, enquanto o acerto não for feito, a gente não perde, né, o contato com essas pessoas. Na próxima, viremos juntos. Aquele que hoje não formou uma família vai formar depois, né, com as pessoas mais próximas, e assim por diante. Eu peço desculpas para vocês, né, se eu não atingi o objetivo de passar a ideia que eu queria para vocês, mas, como eu disse, né, eu não ia fazer a palestra hoje, mas, para mim, foi uma alegria muito grande estar com vocês e falar um pouquinho, né, sobre essa relação de amor que a gente precisa ter, né, não só com a família, mas com todos, porque, às vezes, o amigo, o colega, aquela pessoa que a gente quer bem, já foi da nossa família, né? Quantas pessoas que eu conheci nessa vida aqui, se eu pudesse, seriam todos meus filhos. Então, a relação de amor ela vai sendo aumentada na medida que nós vamos vivendo. É isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.